Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São duas perguntas que esse homem faz a Jesus. Uma que complementa a outra, ou que é consequência da resposta da primeira. Primeiro, o jovem pergunta o que deve fazer de bom para possuir a vida eterna. Com isso, ele faz uma afirmação muito importante. Para ter a vida eterna, é preciso ser bom. Por isso, ele pergunta, então, sobre o que fazer de bom. Jesus questiona: por que me perguntas sobre o que é bom? E aí ele responde, então: se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Para ser bom, é preciso obedecer aos mandamentos de Deus. E para não deixar dúvidas, o rapaz pergunta quais mandamentos. Jesus descreve os mandamentos da lei de Deus, o Decálogo. Embora ele não mencione os 10 mandamentos sistematicamente, como nós costumamos conhecer e aprender, mas aqui estão indicados os 10 mandamentos, o Decálogo. Então, através destes mandamentos, nós fazemos o que é necessário fazer de bom para entrar no céu. É uma bondade possível a todo ser humano. E talvez seja por isso que Jesus, então, questiona sobre o porquê o jovem pergunta do que deve fazer de bom. Naturalmente, o jovem já conhecia os mandamentos. Conhecia e praticava, como ele mesmo diz. Tenho observado todas essas coisas. Vem a segunda pergunta. O que é que ainda me falta? A primeira pergunta, o que devo fazer de bom? A segunda pergunta, o que é que ainda me falta se eu já faço tudo o que devo fazer de bom? Significa que o seu coração tem espaço para mais coisas. Ele deseja fazer mais do que o que é pedido a todos os homens. Há um desejo profundo no seu coração de ser melhor, de não ser apenas bom. No fundo, ele pergunta a Jesus porque ele já sabe que ele poderia fazer mais. Isso é muito bonito, porque para nós, sentir que nós fazemos os mandamentos, vivemos conforme os mandamentos,
e que ainda poderíamos ser melhores, significa que nós amadurecemos. Porque os mandamentos, na verdade, não nos ensinam a perfeição da bondade. Os mandamentos nos ensinam o mínimo para sermos bons. E esse mínimo às vezes ainda parece pouco, mas é o que se pode pedir a todos os homens, todos os que conhecem, os que não conhecem, todos os homens, porque esses mandamentos podem ser conhecidos não só pela leitura da Bíblia, mas podem ser conhecidos por um pouco de lógica, de razão. Eu não quero que me roubem, então não devo roubar dos outros. Meus pais me deram a vida, eu devo ser grato, devo honrá-los. Os mandamentos, no fundo, estão na natureza humana. E quando o jovem, então, diz que sente que poderia fazer mais, é sinal de que ele diz, olha, eu já dei um passo, mas eu sei que existem outros possíveis. E então Jesus responde, se queres ser perfeito, se queres completar mesmo, ser perfeito quer dizer acabado, completo. Se queres acabar mesmo e fazer tudo o que você pode, então vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. Aqui não é o caso de ter o céu, de apenas ser bom. Aqui é o caso de poder retribuir com a própria vida aquilo que Deus ofereceu, inclusive a própria vida. E então Jesus, já que ele fala de um desejo profundo, Jesus então fala de uma entrega profunda. Notem, a primeira pergunta, o que devo fazer de bom? A segunda pergunta, o que é que ainda falta? A resposta de Jesus, se queres entrar na vida eterna, cumpre os mandamentos. A segunda resposta de Jesus, se queres ser perfeito, vende tudo o que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Este texto serve para nós avaliarmos um pouco a nossa caminhada para Deus. Nós somos capazes de fazer um verdadeiro exame de consciência. Se nós somos bons o suficiente para dizer que observamos os mandamentos, se o nosso coração tem um desejo maior do que isso, se temos a coragem não só de cumprir os mandamentos, mas de progredirmos na direção da perfeição. Nós não estamos no mundo apenas para evitar o mal. Estamos no mundo para fazer o bem. Os mandamentos nos mostram como evitar o mal. Não matar, não roubar, não cometer adultério. Por isso que eles normalmente são mandamentos negativos. A maior parte deles diz o que a gente não deve fazer de mal. Então são o limite para o mal. Mas eles não nos dão o limite para o bem. O bem é ilimitado. Se eu, no mínimo, para não odiar o meu irmão, eu não devo matar, para amar o irmão eu não tenho limite. Ou melhor, o limite é a própria vida. Eu devo e posso dar a vida pelo irmão. Então o nosso coração pode conhecer a partir desse evangelho qual é o nível de profundidade, de relação com Deus, do desejo de ser bons e da sede que nós temos do céu. Rezemos. Ó Deus, preparastes para quem vos ama
bens que nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas, que superam todo desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.